Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos refletindo neste ano litúrgico o Evangelho de Lucas e concluindo esta semana, 23ª do tempo comum, nós ouvimos Jesus que quer ensinar os seus discípulos por meio das parábolas. Evangelho de Lucas, concluindo o 6º capítulo, nos traz este ensinamento de Jesus que mais uma vez mostra a importância de nós termos a nossa base sólida na fé e também na prática desta fé. Jesus mais uma vez compara o discípulo, aquele que quer segui-lo, como uma árvore que coloca as suas raízes e produz bons frutos. Se nós recordarmos, Jesus em outra ocasião vai dizer que nós somos chamados a viver presos ao tronco da videira e ele a videira verdadeira. Então, esta imagem da árvore, ela é presente na Bíblia, presente nos textos bíblicos, já desde o início, quando no Gênesis nós vimos a árvore que tem o fruto do bem e do mal, e lá no Apocalipse nós vamos perceber também a árvore da vida, de onde surge a ressurreição. Então, essa comparação que Jesus faz é no sentido de aproximar o nosso conhecimento humano daquilo que é uma realidade divina. Aquele que é ligado à raiz que é a base, que é o fundamento, ele não se perde no meio do caminho e passará, então, a produzir bons frutos, frutos que brotam, que surgem, como vai dizer Jesus, da prática da palavra. Quem ouve a minha palavra e põe ela em prática, e a põe em prática. Justamente esse ato humano que, mais do que ouvir como uma reação
auditiva de todos aqueles que ouvem, mais do que ouvir como reação, supõe uma ação concreta da prática daquilo que se ouve na busca do bem e da verdade. Se nós olharmos para os nossos sentidos, nós perceberemos que o ouvir, ele é uma reação a um instinto humano. Todos nós ouvimos, à exceção daqueles que sofrem com a surdez. Mas todos nós ouvimos. Os animais também ouvem. Nós, como humanos, como discípulos de Jesus, nos caracterizamos, nós transmitimos de um modo concreto aquilo que ouvimos por meio da prática dessa audição. Então, ao reconhecermos a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, isso transformará em atitude prática. Então, Jesus vai dizer: não basta me chamar de Senhor. Não basta se colocar numa adoração vazia, numa oração vazia. É preciso que esta oração, que esta adoração, que esta proximidade com Deus transforme a minha prática cotidiana. E então aí Jesus diz: o homem que assim faz é o homem que construiu a sua casa na rocha. A pedra fundamental. Perceba que Jesus vai dizer a Pedro: tu és Pedro, tu és pedra, tu és raiz, tu és a base. Então, quando nós construímos a nossa base de fé naquele que é o Cristo, que é o centro, a possibilidade de a enchente derrubar-nos, ela será muito menor. Então, os ventos, as chuvas, as tempestades, que simbolizam aí os desafios que o tempo presente nos coloca, tudo isso será para nós como instrumentos de fé. A minha fé, o meu caminho, ele se constrói mediante a superação desses obstáculos. É preciso, meu irmão e minha irmã, que nós estejamos, então, unidos a esse tronco, a essa raiz que é o Cristo, ouvindo sua palavra, praticando a sua palavra e, a partir desta prática, edificar-nos a nossa fé na rocha que é o Cristo. Que nós possamos, portanto, como filhos, como irmãos e como comunidade, ao nos encontrarmos com o Cristo na Eucaristia, buscar neste alimento a força para bem vivermos os nossos compromissos, assumindo a fé de um modo público, de um modo objetivo. Este assumir a fé que constrói a identidade do cristão. Que nós possamos, nesse domingo próximo, encontrando-nos com o Cristo na Eucaristia, fortalecer a verdade da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine sempre mais. Como igreja, como família, vamos apresentar as preces, a oração de toda a comunidade.